Deus só ajuda quem se ajuda. Essa frase vem suave, como conselho de quem quer o bem, mas por trás do tom de alerta mora um fardo, pesado, solitário, injusto, porque o que ela realmente diz é: se você não conseguir sair sozinho, Deus não vai se mover por você. E aí a gente carrega o mundo nas costas, achando que é fé. Quantas vezes você ouviu isso na infância, ou numa conversa entre irmãos de igreja, talvez de um líder espiritual, cheio de boas intenções, mas com pouca graça no olhar? Deus só ajuda quem se ajuda. E pronto, virou regra, virou lei. Uma meritocracia disfarçada de doutrina, como se o céu funcionasse com senha, fila e protocolo. Mas e quem está no chão? E quem não tem mais forças para tentar de novo? E o cansado? E o ansioso? E quem já se ajudou tantas vezes, que agora só quer respirar? Será que esse Deus virou coach? Será que ele só se manifesta depois do esforço? O problema dessa frase é que ela confunde fé com desempenho, entrega com performance, graça com esforço, e cria um cristão cansado, sempre se sentindo insuficiente, que ora, mas acha que não fez o suficiente, que jejua, mas acha que não foi o bastante, que tenta e tenta, mas ainda acredita que Deus está esperando mais uma tentativa, como se a ajuda divina fosse recompensa de um esforço humano. Não é. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Jesus não disse: vinde a mim, os que estão tentando com força total. Ele disse: cansados, sobrecarregados. Quem precisa de ajuda é quem já tentou e falhou. É quem já usou todas as fichas e agora só tem o choro. É quem não tem mais o que oferecer, a não ser um coração sincero. O Evangelho não é para os fortes, é para os falidos, não é para os prontos, é para os quebrados. Esse mito, essa mentira disfarçada de lógica, precisa cair, e talvez, só talvez, o que Deus esteja esperando não é que você se ajude, mas que você pare de fingir que consegue sozinho. E quando a força simplesmente acaba, não é uma escolha, não é preguiça, não é desvio de caráter, é só o fim do fôlego, da esperança, da tentativa. Tem gente que não consegue mais se ajudar, porque já tentou de tudo, porque já lutou até o sangue virar lágrima, porque a alma se esvaziou de tanto insistir em ficar de pé. Mas é justamente aí, no ponto exato onde o ser humano se vê incapaz, que Deus mais gosta de agir, porque a força dele se aperfeiçoa na fraqueza. Foi isso que ele disse a Paulo, aquele que já havia feito tanto, e mesmo assim, tinha um espinho que não conseguia arrancar. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De 2 Coríntios 12:9. Esse versículo não foi dito a um derrotado qualquer, foi dito a um apóstolo, um homem de fé, alguém que conhecia o céu, mas também conhecia o limite humano. Paulo pediu, clamou, suplicou, mas Deus não respondeu com solução, respondeu com presença, porque às vezes Deus não tira a dor, Ele sustenta dentro dela. E é aí que essa ideia de se ajudar começa a desmoronar, porque tem feridas que não se curam com esforço, tem buracos que não se preenchem com força de vontade. Tem noites que só terminam quando Deus se assenta ao lado da cama. Você conhece alguém assim? Alguém que a religião chamaria de fraco, mas que aos olhos do céu é mais forte do que muitos no altar? Gente que não consegue sorrir, mas ora com sinceridade. Gente que tropeça, mas levanta só para tentar adorar de novo. Gente que não tem forças para orar de joelhos, mas ora deitado, com lágrimas escorrendo no travesseiro. Deus ajuda quem se ajuda? Não. Deus ajuda quem precisa, quem reconhece, quem chama. E Jesus sempre foi atraído por esse tipo de gente. O leproso excluído, que não podia nem entrar na cidade, mas que foi tocado pelo Filho de Deus. O paralítico no tanque de Betesda,
que esperava há 38 anos e que ninguém mais queria ajudar, o ladrão na cruz, que não tinha tempo de mudar de vida, mas teve humildade de pedir misericórdia no último suspiro. Eles não se ajudaram, não conseguiram, mas Deus os viu e isso foi o suficiente. Essa é a essência do Evangelho, a ajuda que vem para quem não tem nada a oferecer, porque a graça não é salário, é presente, e presente não se exige, se entrega. Se Deus não exige que a gente se ajude com as próprias forças, então o que Ele espera? Porque a confusão mora aí, entre o fazer por merecer e o responder com confiança. A religião nos ensinou que agradamos a Deus com atitudes, mas a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Fé, não performance. Fé, não controle. Fé, não um plano estratégico para forçar um milagre. Mas o que é essa fé, afinal? É entregar a vida sem roteiro garantido. É obedecer sem saber o tempo da resposta. É seguir sem ter aonde firmar o pé. É confiar quando a última tentativa foi um fracasso. Talvez o problema nunca tenha sido a ausência de atitude, mas o excesso de autossuficiência. Olhe para a Bíblia com atenção. Quantos dos que foram alcançados estavam se ajudando? Abraão estava fugindo da esterilidade e Deus lhe prometeu uma geração. Moisés tinha medo e um passado de assassinato nas costas, e mesmo assim foi chamado para libertar um povo. Gideão estava escondido com medo dos inimigos, quando Deus o chamou de valente. Ruth era viúva, estrangeira, sem planos, quando Deus a colocou na genealogia do Messias. Davi era o menor, o esquecido, o que nem foi chamado para a reunião, quando Deus disse: "É esse o que eu escolhi." Todos eles estavam no limite, na margem, sem se ajudar, sem merecimento, mas com uma coisa em comum: um coração disponível. Não foi a força que chamou a atenção de Deus, foi a disposição em confiar. E confiar, às vezes, é mais difícil do que lutar, porque exige rendição. E a gente aprendeu a temer isso, acha que render-se é perder, mas no reino de Deus é o contrário. Quem se rende, ganha alívio. Quem confia, recebe direção. Quem para de se apoiar em si mesmo, finalmente começa a andar no Espírito. O problema nunca foi agir. O problema foi agir sozinho, com medo de parecer fraco, com vergonha de depender. Mas Deus não nos chamou para sermos autossuficientes. Ele nos chamou para sermos filhos. E filhos confiam. Nem sempre quem diz "eu dou conta" está sendo forte. Às vezes, está apenas se protegendo, porque pedir ajuda exige mais coragem do que seguir fingindo firmeza. A gente foi treinado para isso, né? Para parecer no controle, para mostrar força mesmo no cansaço, para declarar fé, quando na verdade está só tentando manter a aparência de espiritualidade. E sabe o que isso esconde? Orgulho, sim. Aquela raiz amarga que se disfarça de força, que se fantasia de fé, mas é medo de depender. A gente diz: "Eu confio em Deus, mas preciso fazer a minha parte." Mas no fundo está dizendo: "Se eu não fizer, Deus não vai fazer nada." E assim, vamos construindo castelos de areia sobre promessas que nunca foram nossas. Nos tornamos maratonistas espirituais, tentando alcançar com o suor o que só seria acessível com rendição. Oração vira barganha, jejum vira troca, esforço vira moeda espiritual e o pior, a gente começa a achar que merece mais que o outro. Eu orei mais, eu me sacrifiquei mais, eu fiz tudo certo. Mas Deus não compartilha sua glória. Ele não divide o trono com o nosso desempenho, e Ele não é refém do nosso esforço, pois todos os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Lucas 14:11. É forte, né? Porque às vezes a maior muralha entre você e o milagre não é o pecado, é o orgulho.
A ideia de que você precisa dar conta, que precisa levantar todo dia e fazer acontecer, que precisa provar algo para Deus, para os outros, para si mesmo. Mas no reino de Deus, dar conta não impressiona, controlar tudo não é virtude, mostrar força o tempo todo não é espiritualidade, é prisão, orgulho disfarçado de fé. É o que impediu o jovem rico de seguir Jesus. Ele era bom, religioso, cumpridor da lei, mas não conseguiu abrir mão do controle. E assim como ele, a gente insiste em carregar aquilo que Jesus pediu para deixar. E quando tudo desaba, a gente ainda diz: eu falhei, eu não fui suficiente. Mas o céu responde com graça: você nunca foi chamado para ser suficiente. Você foi chamado para confiar. E confiar, às vezes, é o ato mais humilde e mais poderoso que alguém pode fazer. Você já pensou que, às vezes, Deus ajuda antes mesmo de você pedir? Antes da oração, antes do jejum, antes da mudança de comportamento? Ajuda que chega quando o joelho ainda não tocou o chão, quando o coração ainda está ferido demais para confiar de novo. É que Deus não age só como juiz, Ele age como pai, e um pai de verdade não espera o filho merecer, age por amor, por misericórdia, por compaixão. Quantos livramentos você nem viu acontecer? Quantas noites Ele te sustentou sem que você percebesse? Quantas portas foram fechadas e só depois você entendeu que era cuidado e não castigo? A gente acha que tudo começa com a nossa atitude, mas a Bíblia conta outra história. O filho pródigo ainda estava longe e o pai correu ao encontro dele. Lucas 15:20. Pedro havia negado Jesus, mas foi procurado pelo próprio Cristo, que o restaurou com um simples "Tu me amas". João 21. A mulher samaritana foi buscar água e encontrou a fonte antes de entender sua sede. João 4. Eles não tinham se resolvido, não estavam certos, não tinham provado nada, mas Deus já estava ali, porque a ajuda divina não é uma recompensa, é um movimento de amor. É o céu rompendo o orgulho humano. É a graça atropelando a lógica. A gente pensa: preciso fazer algo para merecer. Mas Deus diz: antes que você me chame, eu já ouvi. Isaías 65:24. É por isso que o Evangelho escandaliza, porque ele estende a mão. Quando o mundo diz: agora não é hora, porque ele cura. Quando a religião diz: você ainda não merece. Porque ele salva. Quando a lógica diz: não tem mais jeito. A ajuda divina não é passiva, ela se antecipa, ela invade, ela quebra regras humanas, e você pode até nem ter forças para clamar, mas ele já começou a mover o invisível, já deu ordem aos anjos, já cercou você com livramentos que seus olhos ainda não veem, porque antes que você se ajude, Deus já decidiu que vai te carregar. A maioria das religiões do mundo ensina: faça e então será aceito. Mas o Evangelho inverte tudo. Você foi aceito, agora pode viver. Porque no reino de Deus, a graça vem antes do gesto, antes do passo, antes do clamor. E se a graça vem antes, então a frase "Deus só ajuda quem se ajuda" não faz o menor sentido. Porque a graça não responde ao movimento, ela o antecede. Quer ver um exemplo? Lázaro, 4 dias morto. Nem oração ele podia fazer, nem fé ele tinha como demonstrar, nem gesto de arrependimento, nenhum olhar para Jesus. E ainda assim, Jesus chorou por ele, Jesus chamou por ele, Jesus ressuscitou ele. Lázaro, vem para fora. João 11:43. Foi a voz de Cristo que gerou vida. Não foi o esforço de Lázaro, porque onde termina a força humana, começa a palavra viva de Deus. Tem gente hoje que está como Lázaro, morto por dentro, sepultado por traumas, selado por decepções, rodeado de pedras que parecem definitivas, mas Jesus
ainda chama mortos pelo nome, ainda entra em tumbas emocionais, ainda ordena que a vida volte a pulsar onde tudo parece perdido. A graça que antecede o movimento também apareceu no deserto. O povo de Israel murmurava, desobedecia, duvidava, e mesmo assim a nuvem os guiava de dia e o fogo os aquecia à noite. Êxodo 13, 21, 22. Eles não estavam se ajudando, estavam reclamando, mas a fidelidade de Deus não depende da perfeição do homem, depende dele, do caráter dele, da promessa dele. A gente pensa que o movimento humano é o que aciona o céu, mas na verdade, o céu já estava em movimento antes da fundação do mundo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Primeiro, antes, sem que fizéssemos nada, sem merecer, sem se ajudar. Porque o amor de Deus não responde. Ele inicia, ele abre caminhos em mares fechados. Ele derruba muralhas antes do grito. Ele já estava lá quando você ainda achava que estava sozinho. E talvez, só talvez, o que falta não é mais movimento seu. É só parar e ouvir o chamado que já começou, a graça que já chegou. Se a graça vem primeiro, se Deus não espera que a gente se ajude para agir, então o que Ele espera de nós? A resposta não é esforço, é cooperação. E cooperar não é a mesma coisa que agir desesperado. Cooperar não é correr sem direção, não é tentar provar algo, não é dar o seu máximo para ver se Ele retribui. Cooperar com Deus é caminhar ao lado, é dizer sim ao que Ele já está fazendo, é alinhar seu passo com o passo dele. Sabe por quê? Porque o fardo de Jesus não é um jugo de escravidão, é leve, é suave, é uma caminhada onde Ele carrega junto. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Descanso. Esse é o sinal de quem coopera com Deus. Não é correria, não é desespero, é paz no meio do processo. Cooperar é confiar no tempo dele. É aceitar quando ele diz, ainda não. É estar disposto a mudar de direção quando ele fecha portas. Não é fazer para convencer, é obedecer porque confia. É como Pedro, depois de uma noite inteira de pesca fracassada. Jesus aparece e diz, lança a rede do outro lado. Pedro podia ter dito, eu já tentei. Mas ele respondeu, sobre a tua palavra, lançarei a rede. Lucas 5:5. Essa é a essência da cooperação. Agir baseado na voz, não na lógica. Agir baseado na direção, não na ansiedade. Porque quem coopera, espera. Quem coopera, escuta. Quem coopera, age, mas com o coração em descanso. E talvez o maior inimigo da cooperação seja a pressa, a urgência de resolver tudo sozinho, de mostrar que você é espiritual o suficiente, forte o suficiente, merecedor o suficiente. Mas Deus nunca te chamou para ser merecedor. Te chamou para ser filho, para andar com Ele, para ouvir sua voz, para confiar no invisível. E quando você coopera, não é você tentando forçar a mão de Deus, é Deus pegando na sua. E nesse momento, tudo muda, porque a caminhada deixa de ser solitária e começa a ser sagrada. Fazer demais também pode ser um problema, porque tem gente tentando tanto, correndo tanto, resolvendo tudo sozinho com tanto zelo, que não percebe. O esforço virou distração. A mente está cheia de tarefas, mas o coração está longe da voz de Deus. O corpo se move, mas a alma está inquieta. Tem gente que ora como rotina, mas não escuta mais, que age como devoção, mas perdeu a intimidade. E foi Jesus quem nos alertou sobre isso, quando visitou uma casa e encontrou duas irmãs, Marta e Maria, uma correndo, outra escutando. Marta estava ocupada, ansiosa, fazendo sua parte. Mas Jesus olhou para Maria e disse, ela escolheu a melhor parte. Lucas 10, 42. A melhor parte
Não era o fazer, era o estar, era o silêncio, era a escuta, era o coração rendido e não as mãos agitadas. Não é que Jesus condenou o serviço, ele só reposicionou a prioridade antes de fazer por Deus. É preciso estar com Deus, porque quando a gente se perde no ativismo espiritual, a alma se cansa, a fé vira mecânica, a obediência vira tarefa. E aí o esforço atrapalha, a correria atrapalha, até a oração pode atrapalhar se for feita com o espírito errado. Quando você ora tentando forçar uma resposta, não é fé, é controle. Quando você jejua esperando uma troca, não é entrega, é barganha. E esse tipo de movimento não agrada o céu, porque Deus não é um chefe impaciente. Ele é um pai que convida à mesa. E sentar à mesa exige pausa. Talvez seja por isso que o salmo mais conhecido começa com descanso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar. Salmo 23, 1, 2. Antes de guiar, ele faz repousar. Antes de mover, ele ensina a parar, porque o esforço que agrada a Deus não é o frenético, é o rendido. Não é o que corre para fazer primeiro, é o que espera a direção, não é o que tenta impressionar o céu, é o que se permite ser amado por ele. E quando você entende isso, o fardo cai, o barulho silencia, a alma respira. Você percebe que nem sempre precisa correr, às vezes só precisa permanecer. Depois de tanto correr, de tanto tentar, de tanto fazer a sua parte, talvez tudo o que reste seja um suspiro. E tudo bem, porque Deus não responde a discursos prontos, ele responde ao quebrantamento, a voz que sai entrecortada de choro, a oração que nem sai da boca, mas sobe direto do coração, o verdadeiro pedido de ajuda. Não é aquele bonito, é aquele honesto. É quando você não tem mais palavras ensaiadas, não sabe citar versículos, não consegue manter postura de fé, mas olha para o céu e diz: me ajuda, porque eu não consigo mais. Esse é o clamor que atravessa os céus, porque Deus nunca quis performance, ele sempre quis verdade. E a verdade, muitas vezes, é feia, é cansada, é desalinhada, é desesperada, mas é nesse lugar que ele se revela. Foi assim com Ana, estéril, humilhada, mal interpretada. Ela orava em silêncio, movendo os lábios, e as lágrimas falavam mais alto que qualquer frase. 1 Samuel 1, 13, 15. Foi assim com o cego Bartimeu. Ninguém queria ouvir sua voz, mandavam calar, mas ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10, 47. E Jesus parou. Sim, parou, no meio da multidão, porque um grito sincero tem mais poder do que 1000 gestos calculados. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue. Ela não discursou, ela só tocou. E Jesus sentiu sair poder, não porque ela se ajudou, mas porque ela creu, mesmo sem forças, mesmo em silêncio. Esse é o verdadeiro pedido de ajuda. Não vem de quem tem força, vem de quem tem sede. Não exige palavras perfeitas, só um coração que diga: eu não consigo, mas eu confio que tu podes. E talvez seja isso que Deus está esperando. Não um plano de ação, não um voto apressado, não uma nova promessa, mas um coração quebrado que confesse com verdade: eu preciso de ti. Você está cansado? Cansado de tentar? De lutar contra o que não muda, de sorrir por fora e gritar por dentro, de ouvir que Deus só ajuda quem se ajuda, enquanto se sente incapaz de dar mais um passo? Então essa mensagem é para você. Porque o nosso Deus não é movido pelo seu currículo espiritual. Ele não espera você dar conta. Ele não exige que você esteja inteiro. Ele só quer que você esteja disponível. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, 29. Você leu certo. Nenhum vigor, zero, nada, nem resquício de força.
É nesse ponto que ele se manifesta, porque a força de Deus não é suplemento, é substituição. Ele não vem para ajudar você a continuar. Ele vem para ser a força quando a sua se esgotou. Sabe o que mais diz esse texto de Isaías? Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaurem. Isaías 40:30. Até os mais fortes caem, até os que se ajudam quebram, até os que jejuam, oram, servem e fazem tudo certo, ficam vazios. Mas então vem o versículo que muda tudo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. Não os que correm, não os que produzem, não os que se garantem, mas os que esperam. Esperar dói, mas é sagrado, porque quem espera não desistiu. Só entendeu que não está no controle. E essa é uma das maiores formas de fé. Descansar em meio ao caos. Renovarão as suas forças. O verbo é no futuro, ou seja, ainda não chegou, mas vai chegar. A ajuda não falhou. Ela está a caminho. Você não precisa se provar. Você só precisa se render. Porque o céu não busca super-heróis. Busca corações contritos, corações reais, exaustos talvez, mas ainda dispostos a acreditar que, mesmo no fim da linha, a graça ainda é suficiente. E agora, eu te deixo uma pergunta. Você ainda vai continuar tentando se salvar com as próprias mãos? Ou vai, finalmente, entregar o peso a quem prometeu carregá-lo com você? Se essa mensagem falou com sua alma, compartilhe, não por algoritmo, mas por compaixão. Tem alguém precisando saber que não está sozinho, que ainda há descanso, que ainda há resposta. Curta, comente, compartilhe. E se quiser continuar ouvindo verdades como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. E que, acima de tudo, você lembre disso todos os dias. Você não precisa se ajudar para ser amado. Você só precisa parar de fugir e deixar Deus ser o que Ele sempre quis ser, teu Pai.